Ninguém discorda que estamos mergulhados no ambiente virtual. Passamos horas conectados e grudados em nossos smartphones. Mas será que vamos chegar ao ponto de substituir a experiência do aqui e o agora por uma simulação? O livro O Mundo Real Vai Acabar Amanhã trata sobre essas e outras possibilidades de futuras tecnologias. Eu converso agora com o autor do livro, Jack London, um dos pioneiros da internet do Brasil e professor da PUC-Rio. Tudo bem, Jack? Tudo bem. O mundo real está de fato ameaçado? Vai acabar amanhã? Amanhã é um termo largo, né? Mas que ele um dia vai ceder o papel que ele teve durante toda a nossa história, isso não tem dúvida. Ele já cedeu o lugar dele para o virtual. E nós nem nos percebemos disso. Não é? Há 30 anos atrás, nós estávamos mergulhados absolutamente no real. Ninguém falava com alguém que não estivesse exatamente ao seu lado. Ninguém conversava com ninguém que estivesse ao seu lado. Nem se fazia amizades do outro lado do continente. Não é? Nem os negócios eram feitos de tal forma que muitas vezes você produz, vende produtos, bens e serviços sem sequer saber para quem você está vendendo. O virtual já tem 30 anos. Quando ele começou, ele teve um aspecto tão assustador quanto tem hoje você falar na simulação do real. Todas as novidades têm exatamente esse mesmo ciclo. Então, o que nós estamos vivendo hoje? Nós estamos vivendo hoje a saturação do virtual. A nossa vida hoje, ela já tem um componente virtual praticamente dominante. Nós passamos hoje, das 24 horas do nosso dia, se você tirar 8 horas para dormir, 2 a 3 horas para se alimentar, para se banhar, e 2 horas de transporte entre a casa e o trabalho ou a universidade, o resto todo do tempo você passa ligado à imagem virtual. No telefone, no tablet, na TV. O que vem por aí? Vem por aí uma substituição desse suporte ou desses suportes que hoje existem no mercado virtual. O que nós temos hoje? Nós temos sites como o Google, que é um procurador. Você tem sites como o Chrome, como o Explorer, que são meios de acesso. Você tem redes sociais, como o WhatsApp, como o Facebook, como o Instagram, e por aí vai. Todos eles vão se transformar se quiserem sobreviver. Eles vão se transformar em instrumentos de simulação do real. E o que é a simulação do real? A simulação do real é uma nova tecnologia que vai direto ao cérebro da pessoa. O aparelho que hoje melhor enfoca esse projeto chama-se óculos. Há várias fábricas produzindo já esses óculos e não é à toa que o mais importante deles, chama óculos Rift, já foi comprado pelo Facebook. E é o que você fala no livro, esse equipamento que você poderia estar numa praia e ter a experiência de estar esquiando na neve. Exatamente. Está próximo a esse mundo paralelo? Ele já existe. Nos Estados Unidos já há milhares de pessoas já usando o óculos. Ele já vem sendo usado no Brasil em algumas experiências. Ainda é caro por aqui, mas óbvio que daqui a pouco ele vai custar, como aconteceu com o smartphone, como aconteceu com o computador, como aconteceu com acesso à internet. Eu me lembro que em 96, ou seja, menos de 20 anos atrás, quando se liberou o uso da internet comercial no Brasil em larga escala, eu fiz parte de uma comissão que estabeleceu o preço de 1 mega de acesso. Sabe quanto era? R$22 mil. Nossa! E hoje custa R$30, R$20. Alguns dão até de graça. E 1 mega não é nada. E 1 mega não é nada. Hoje não existe mais 1 mega, né? Eu até, outro dia, numa palestra que fiz lá na PUC, levantei uma notícia que consegui em vários arquivos, que nos dá a visão exata do que é o passar do tempo e o que é o passar da importância da tecnologia a cada momento. O primeiro computador universitário
instalado no Brasil foi instalado na PUC, não é? Em 1960. Isso foi um grande momento da história da PUC, que é uma pioneira no uso da tecnologia no meio universitário. Pois bem, para a inauguração deste computador, vieram o presidente da República, Juscelino Kubitschek, e veio um cardeal que depois virou papa. Ou seja, na inauguração do primeiro computador universitário do Brasil, estavam presentes um presidente e um papa. Nunca mais houve uma presença como essa na inauguração de qualquer outra coisa no Brasil. Agora, o mais interessante era o seguinte: esse computador foi comprado com verbos do BNDES, de vários bancos, e ele tinha uma comissão que era responsável pelo uso do computador, na qual estava o Ministério da Guerra presente, o Ministério do Planejamento, várias entidades científicas, tal a importância que aquilo tinha. Sabe qual era a capacidade de processamento desse computador? 25 megas. Também nada. Para você ver como é evidente que as coisas vão se movimentando e nós não somos capazes nem de prever a velocidade. O que é a simulação do real? A simulação do real é uma tecnologia que permite que você entre numa situação sem estar verdadeiramente dentro dela. Esse que você citou, que está no livro, são experiências já feitas. Então você põe um óculos, você pode estar em Copacabana, deitado na praia, e os teus neurônios vão ser levados a supor, a simular que você está, se você estiver num ambiente de neve, que você está num ambiente nevado, a 20, 25 graus abaixo de zero. E você vai pedir a quem estiver do teu lado um cobertor para se cobrir, porque você vai estar com muito, muito, muito frio. E no Brasil, como que você avalia onde o Brasil está, em que posição nesse tipo de estudo? Olha, nós já tem uma fábrica de São Paulo que já está produzindo óculos. A custo muito barato, a qualidade dele ainda não é tão boa quanto a desses, tem um problema de som ainda para se resolver, mas nós em breve estaremos produzindo óculos, possivelmente com a mesma qualidade dos que estão sendo produzidos lá fora. Então, por exemplo, o próprio Facebook, o Mark Zuckerberg, há uns meses atrás, deu uma declaração dizendo que daqui a 5 anos a empresa dele vai ser pura e simplesmente uma empresa de simulação do real. Que tudo que ele faz hoje já não terá mais espaço na internet. Nem o que ele faz, nem o que os outros fazem. Então, você imagine, por exemplo, o seguinte: um pai está viajando longe de casa e a mulher grávida dá à luz antes da hora e ele não pode vir para o parto. Isso era uma realidade insuperável até hoje. Há uma semana atrás, um cidadão que estava, a mulher que mora na Austrália, e ele estava na Finlândia, quando ele soube que a mulher estava indo para a sala de parto, é uma pessoa ligada à tecnologia, ele conversou com o pessoal da Samsung e da Nokia, montaram uma salinha para ele com 3 câmeras, e ele foi para dentro da sala de parto. E ele assistiu o parto da mulher com mais perfeição e realidade, entre aspas, né, realidade simulada, do que se ele estivesse lá dentro. E ele depois porque ele conversou com a mulher, ele pôde chegar perto do rosto da mulher, ele pôde ver toda a operação do parto, como se ele estivesse ali presente. Ele passou o parto inteiro conversando com a mulher, acalmando ela, e foi a primeira pessoa a ver o filho nascer. E não há limite para isso, não há limite para isso, entendeu? A televisão vai virar simulação do real. A TV já ficou velha, não é? A TV já tem mais de 70 anos que foi criada. No Brasil ela abriu em 53, portanto ela já está aqui há 60 anos, né? Mais do que isso, quase 70 anos. E é um aparelho que não se modificou ao longo do tempo, a não ser sofisticações do mesmo.
De preto e branco passou para colorido, de colorido passou para digital, mas ela em breve ela vai ser um objeto de simulação do real. Você vai ter em casa um aparelho que vai receber as imagens e o som da simulação, e cada pessoa vai ter o seu óculos, e você vai estar na televisão. Quando passar um noticiário, você vai estar na Síria vendo os combates, você vai estar na Europa vendo uma reunião de chefes de Estado, você vai estar na neve, onde você quiser estar. Então, na verdade, toda vez que a gente fala que a realidade vai perder o seu lugar, eu tenho a sensação de que ela vai aumentar o seu lugar. O que é que nós perdemos quando a internet passou a ser planetária? Havia no começo uma preocupação, nós não vamos mais conversar uns com os outros, haverá uma solidão maior. Não é verdade. A solidão era muito maior antes, quando o teu espectro de vida era a tua casa e os teus vizinhos. Há estatísticas, por exemplo, nos Estados Unidos, que dizem que até os anos 40, que foi quando a televisão entrou em cena, 95% das pessoas, os americanos, casavam com pessoas que moravam a até 10 quilômetros da sua residência. Olha que dado curioso. Quer dizer, você não saía de um certo círculo. Você morava ali, raramente você saía, você só tinha relações ali, e era ali que você fazia a sua vida, inclusive as suas relações pessoais. Isso hoje acabou, explodiu, não é? Você se relaciona com o mundo inteiro através da tecnologia, pela televisão, pelo rádio, pela internet e muito mais pela realidade simulada. O livro, ele não se prende só à internet, ao virtual. Ele passeia por diversos temas como economia, leitura, cidadania. Qual a principal reflexão que você quer deixar para o seu leitor desse livro? Olha, a principal reflexão é a seguinte. Nós vivemos num mundo em movimento constante. Tão constante que ele não muda. Há uma frase de um pensador grego chamado Heráclito, que eu cito no livro, e é uma frase que hoje já tem versões em diversas línguas, mas ele foi o criador dessa expressão. Ele dizia o seguinte: a estabilidade se baseia na mudança. Quanto mais o mundo muda, mais ele se estabiliza. Porque se não houvesse uma mudança, o que haveria era o apodrecimento, o envelhecimento, a morte. Então, o mundo como ele é hoje não existiria. Esse é o primeiro conceito que você tem que ter na cabeça. O mundo muda todo dia. O que a gente sabia até ontem à tarde, acordou hoje de manhã, é possível que parte grande daquilo que você sabia, ou pequena, ou alguma coisa, já não seja mais verdadeiro. Então você tem que estar sempre caminhando atrás dessa mudança, sem a crença de que isso é uma obrigação angustiante, sem a crença que isso seja uma obsessão, mas com a certeza que se você não caminhar, é você que vai ficar fora do mundo, e não as coisas que vão acontecendo com o decorrer do tempo. Então essa é a principal... não acredite que nada vai permanecer para sempre. A internet não dura mais 10 anos como ela é hoje. Ela já está velha. Os computadores estão velhos. Os computadores de mesa, por exemplo, já estão no final da linha, não é? Até os laptops também já estão deixando seu espaço para outras máquinas. Hoje a máquina do momento é o smartphone. Não é? No Brasil, 70% das conexões de internet são feitas pelo smartphone. Se você dissesse isso para alguém há 10 anos atrás, as pessoas iam rir, não é? Daqui a 10 anos vão rir se você dissesse, 10 anos atrás, no meu tempo, eu conectava o mundo com o smartphone. Que smartphone? O que é isso? Ele já vai ser substituído por outras tecnologias. Por um outro cientista, que está no meu livro também, a reflexão sobre ele, chamado George Church. É um americano, biólogo, que tem um livro chamado Regênesis,
Eu recomendo muito a leitura desse livro. E ele está indo por um outro caminho de simulação do real, que é a seguinte: ele está tentando provar que é possível inocular no corpo humano toda a sabedoria do mundo, ou melhor, toda a informação do mundo. Não é uma diferença entre sabedoria e informação. Então ele diz o seguinte: se você tirar 4 gramos de DNA de uma pessoa, eu chego aqui com uma agulha e tiro 4 graminhas, nada. Uma coisinha assim, milimétrica. Ele está criando um sistema técnico-biológico de inserir nisso dados. Ele já fez isso com uma mulher nos Estados Unidos, onde ele tirou 1 gramo e inseriu nela informações. E está tentando agora fazer o processo completo. Então você tira, você inocula toda a informação e você põe de volta no teu corpo. E aí é o seguinte: acabaram-se as máquinas para nos ajudar a compreender o mundo. O óculos, a internet, os computadores, o smartphone, tudo. Você vai saber tudo. Você terá respostas para todas as perguntas, para todas as inquietações. E se ele conseguir, como será esse mundo? Já pensou? Não sabemos. Não é? Agora, pode acontecer? Pode. Não é? Se nos anos 50, começo dos 60, alguém dissesse que hoje nós estaríamos nos comunicando, já a metade dos humanos, mais da metade, 4 milhões de pessoas, já tem acesso à internet. Da maneira que nos comunicamos, a pessoa diz: você está louco, você está delirando, você que está fora do real. Né? Então o futuro ainda guarda muitas coisas. Para terminar, um assunto completamente diferente. Muita gente não sabe, mas você é pai do Jimmy London, vocalista da banda Matanza. E como que é essa... Você acompanha a banda? Tem algum álbum preferido? Não, eu tenho o álbum preferido, sim. Que é o álbum que eles gravaram com as músicas do Johnny Cash. Chama-se To Hell to Johnny Cash. Mas gosto de todos, não é? Eles tinham vocação para música desde o começo. Com 9 anos, ele já imitava cantores e imitava roqueiros. Era uma coisa engraçada. Eu tinha um grande amigo, foi uma pessoa que trabalhou comigo durante alguns anos, em uma empresa de tecnologia até, que era sambista. Não, está vivo, está aí. E ele ia muito lá em casa, essa pessoa. Ia lá em casa e começava a tocar samba e não sei o que e tal. E o Bruno ficava louco. O Jimmy é Bruno, né? O nome dele de verdade é Bruno. Ele subia as escadas, nós morávamos numa casa, e dizia: para com isso, eu odeio samba, eu adoro rock and roll. Então ele, com 9 anos, ele estava pronto para ser o Jimmy. E quando a oportunidade apareceu, ele agarrou ela com unhas e dentes, e eu tenho muito orgulho dele e do meu outro filho também, que não é músico, é analista de sistemas e é uma pessoa que está também fazendo uma carreira profissional muito bonita. Obrigada, Jack, muito obrigada. Eu conversei agora com o economista, empresário e professor da PUC Rio, Jack London. Thaís Gripe, para o canal da TV PUC Rio no YouTube.